Prontinho, galerinha, vamos lá. Nossa primeira aula de polias, tá? E vai ser sobre polias fixas. Só vou considerar que ela é uma polia fixa se o seu centro estiver ligado a uma superfície que não se move. Então, nós temos aqui uma polia, e essa polia, eu vou passar uma corda por dentro. Nossa corda está passando por dentro da polia. Bom, eu vou desconsiderar a massa dessa corda, vou também considerar que essa corda ela é inextensível. Bom, eu vou desconsiderar os atritos que estão envolvidos no processo, porque nós vamos trabalhar somente com polias ideais. Nesse caso aqui, professor, qual é uma característica dessa polia? Qual a vantagem de usar uma polia fixa? Galera, você quer levantar um corpo, ou seja, você quer exercer uma força para cima, mas olha o que você faz. Você aplica uma força nesta extremidade da corda. E ao aplicar uma força nessa extremidade da corda, você vai distribuir essa força em todos os pontos da corda e vai acabar tendo uma força na outra extremidade da corda de mesma intensidade da força que você exerceu. Claro, isso só acontece se for um sistema ideal. Se eu tiver uma corda ideal, se eu tiver uma polia ideal, então nós vamos ter aqui forças de mesma intensidade. Como assim, professor? Você quer exercer uma força na vertical usando uma força que não está na vertical. Então, uma das propriedades da nossa polia é mudar a direção ou o sentido da força. Nesse caso, a força que você vai exercer na outra extremidade será vertical. Você exerceu uma força inclinada, uma força na direção, na diagonal, e obteve uma força de baixo para cima. Isso é uma das características da nossa polia. Muito cuidado, tá? Essa polia, ela não vai multiplicar a força. Ela não vai diminuir o esforço que eu estou fazendo. Se eu quero levantar um corpo de 10 quilos, ou seja, tem um peso de 100 newtons, a força que eu vou fazer, né, para manter esse corpo em equilíbrio, eu vou ter que fazer aí uma força de 100 newtons também. Se o peso dele é 100 newtons, para equilibrar, tem que ser uma força de 100 newtons. Professor, mas se eu quero levantar ele com uma certa aceleração, aí eu tenho que fazer uma força maior que 100, maior que o peso dele, tudo bem? Essas, então, são as características importantes, tá, para a nossa polia fixa. Ela não multiplica a força, ou seja, você não vai diminuir, né, o seu esforço para levantar esse corpo. Não diminui o gasto de energia, com certeza não. Princípio da conservação de energia, né, pessoal? Nenhum sistema vai diminuir o gasto de energia. Muda a direção ou sentido da força, exatamente. Essa é a característica de uma polia fixa, mudar a direção ou sentido da força que está sendo aplicada. Então vamos ver aqui um exemplo rapidinho, considerando uma pessoa, né, tentando manter em equilíbrio um corpo de uma massa conhecida. Lá. Nesse exemplo nós temos, tá, uma polia fixa, ou seja, polia fixa é quando o centro da polia ela está presa a uma superfície que não se move, tá? E eu tenho um corpo de massa conhecida, e eu estou equilibrando esse corpo. Cuidado, tá? Ele não está acelerado, ele está em equilíbrio. Professor, a análise que o senhor vai fazer só serve quando ele estiver parado? Não. Quando ele estiver parado ou quando estiver em MRU. Se ele estiver em MRU, nós temos também um equilíbrio, que é um equilíbrio dinâmico, tá? Então, nesse caso, professor, nós sabemos que esse corpo está sendo puxado. Tá? Ele está sendo puxado pela força-peso. Ele está próximo da superfície da Terra, então tem uma força gravitacional. Então temos uma força aqui de natureza gravitacional. E essa força-peso é a massa desse corpo vezes a gravidade. Como a massa vale 20, e eu posso considerar a gravidade aproximadamente 10, eu vou ter, então, professor, um peso de 200 newtons. Professor, esse peso de 200 newtons, ele exerce uma força nessa extremidade da corda? Sim. A corda vai reagir contra isso e vai exercer, tá bom, naquele mesmo ponto de contato, cuidado com esse detalhe, tá? Uma força de tração no corpo para cima. Então, o corpo vai receber
uma força de tração. Se nós tivéssemos um dinamômetro nessa corda, que é um aparelho criado para medir tração, ele iria marcar quanto, professor, esse dinamômetro? Como o corpo está em equilíbrio, vamos considerar em equilíbrio, está ali paradinho, a tração e o peso eles têm a mesma intensidade. Então, o dinamômetro iria marcar 200 newtons. Não confunda, tá? Dinamômetro a gente diz que é para medir peso, mas não é. É para medir tração. Ele só está coincidindo com o peso, a tração, porque eles estão em equilíbrio, tá bom? Então, eu tenho aí a força peso, puxando a extremidade da corda reage contra isso, exerce uma força de tração para cima. E eu sei o que é, professor? Que todos os pontos desse fio possuem a mesma tração, não esquece desse detalhe, tá? Essa observação é muito importante. Tanto você estudando polias fixas quanto polias móveis, todas as situações que nós temos de fio ideal, se o fio ideal está tracionado, todos os pontos do fio ali possuem a mesma tração. Professor, então, todos esses pontinhos aqui da corda estão tracionados, estão. Essa corda exerce uma tração na mão da pessoa, assim. Essa corda dá um puxão na mão da pessoa. Claro, né? Esse puxão na mão da pessoa tem a mesma intensidade daquela força que está equilibrando o peso. Porque todos os pontos de um fio ideal possuem a mesma tração. Pessoal, então qual foi a força que ele fez para equilibrar esse sistema? A força que ele fez para equilibrar esse sistema, vou chamar aqui de força F. Então ele faz uma força na extremidade da corda, faz. A corda reage contra isso e exerce uma tração na mão dele para cima. Então essa força está agindo na mão da pessoa. Essa força está agindo na extremidade da corda. Ó, já eu faço um desenho separando esses pontos. Então nós temos a força F e a força peso nesse sistema estão mesmo sentido ou sentidos contrários. Cuidado. Eu coloquei no comecinho da aula que uma das características aí da nossa polia, ela muda a direção ou o sentido da força. Então, nesse caso aqui, parece que essa força peso e essa força F têm o mesmo sentido, mas nesse sistema eles têm sentidos contrários. Porque a ideia aqui é a seguinte, ó, a força peso, ela iria girar, forçar essa polia a girar no sentido horário. Essa força F iria forçar a polia a girar no sentido anti-horário. Então, é baseado nessa rotação da polia é que eu digo que essas forças estão com sentidos contrários. O peso está puxando o sistema para esse sentido e a força F está puxando o sistema para o sentido contrário. Bom, então aí a polia mudando o sentido da força que eu teria que fazer. Porque para levantar esse corpo, eu teria que fazer uma força para onde? Para cima. Mas eu estou fazendo uma força para baixo, porque a polia mudou esse sentido da geração desse esforço que eu vou fazer. E pode ter certeza, é mais confortável você fazer uma força para baixo do que fazer uma força para cima, até para a tua postura, para a tua coluna, tá bom? Nesse caso, professor, essa máquina simples, que é a polia fixa, ela diminuiu o meu esforço? Não. A força no sistema que você vai fazer vai ser a mesma. E nessa parte nós estamos discutindo o que, professor? Se a mudança na direção dessa força aplicada, se mudaria o esforço. Então eu vou pegar essa corda e inclinar um pouco, tá? Vou fazer uma pequena inclinação nela. Um ângulozinho aqui, θ qualquer. E vamos ver se esse esforço iria diminuir. Vamos lá? Um detalhe importante da nossa primeira situação, antes de eu colocar a segunda, é que essa força F que você estava fazendo tem a mesma intensidade, tá? 200 newtons, não mudou. Então, nesse caso, professor, se a corda estivesse inclinada, vamos lá? Coloquei aqui um ângulo θ de inclinação que você está puxando em relação à vertical, um ângulozinho θ. Você está fazendo uma força para equilibrar esse corpo de massa 20 quilos, ou seja, o peso desse corpo é de 200 newtons, e eu não posso esquecer isso aqui jamais. Que todos os pontos de um fio ideal possuem a mesma tração. Não importa se a polia é fixa ou se a polia é móvel, tá bom?
Nosso próximo assunto será de polias móveis e você vai ver mudança nas características. Nesse caso, professor, o esforço que eu estou fazendo para equilibrar esse corpo de massa 20 quilos. Lembre que se o corpo está em equilíbrio, bom, a força que você está fazendo, com certeza, faz que surja uma tração de intensidade igual a quem, professor? O peso. Mas todos os pontos desse fio possuem a mesma tração. Logo, a tração que esse camarada recebeu na mão tem a mesma intensidade daquela tração que está equilibrando o peso. Então, a força que essa pessoa está fazendo na extremidade da corda continua sendo de mesma intensidade do peso do corpo. Mas observa, você está levantando um corpo com uma força vertical, usando uma força inclinada, uma força na diagonal. Nesse caso, a força aplicada será de 200 newtons. Então, por favor, não caia nessa pegadinha, tá? Se ele botar um ângulozinho qualquer, esse esforço não vai mudar. Lembrando que polia fixa, ele não diminui o esforço que você está fazendo para puxar um corpo. A postura, tudo bem. Ele corrige a postura, ele melhora a postura para você exercer aquela força. Mas, no final das contas, a força é a mesma. E é isso que é importante para as questões no vestibular. Tá bom? Então, vamos ver para o próximo exemplo e ver aquele detalhe que eu comentei, né? Vamos ver aquele detalhe agora que eu comentei, que nesse ponto já tem nosso par de ação e reação, é nesse pontinho, tá? E agora nós vamos ver aquele detalhe que eu comentei agora há pouco, tá? Que o par de ação e reação é aplicado no mesmo ponto. Então, nesse caso, professor, tem aqui um par de ação e reação? Tem. É a tração e o peso, professor, que é o par de ação e reação? Não. Por quê? Porque um dos motivos é que as naturezas são diferentes, tá? Aqui a força-peso é uma força de natureza gravitacional e a tração, ela é uma força, tá, de natureza eletromagnética. Cuidado, tá? Quando a gente fala que a natureza de uma força eletromagnética, eu estou dizendo que ela ou é uma força elétrica ou é uma força magnética, porque juntaram, tá? E esse conjunto, ela abrange todas as forças elétricas e todas as forças magnéticas. Nesse caso aqui, professor, eu posso simplesmente dizer que tração é uma força de contato e peso é uma força de campo. Acabou. Isso aí já é suficiente para você ter certeza que não formam um par de ação e reação. Além de estarem sendo aplicados no mesmo corpo. Par de ação e reação não é aplicado no mesmo corpo, tá bom? E não podemos esquecer que a tração também vale quanto, professor? 200 newtons. Senão ele não iria equilibrar esse corpo. Bom, uma outra situação que pode aparecer na tua prova é que nós temos um sistema de polias. Só que todas as polias são fixas, tá? Bota na tua cabeça. Não importa a quantidade de polias fixas, pode ter até 1 milhão de polias fixas, mas isso não torna esse sistema um multiplicador de forças. Isso aqui não vai diminuir o esforço que você faz. Não importa se você tem só uma polia ou se você tem 4 polias. Vou colocar a mesma massa, tá? Do exemplo anterior. Vou considerar aqui que um corpo tem 20 quilos. Bom? E eu estou equilibrando esse corpo. Esse corpo está em equilíbrio. 20 quilos em equilíbrio. Sabemos que esse corpo de 20 quilos, ele tem um peso de 200 newtons. Para eu não fazer novamente o cálculo do peso, né? Eu utilizei o mesmo peso do anterior. Tem um peso de 200 newtons. Professor, essa pessoa puxou a extremidade dessa corda, puxou com uma força que nós chamamos de tração. Essa força F é a tração, só é a tração na corda, você está tracionando a corda. A força que você faz, ela tem sempre a mesma intensidade da tração na corda que você exerceu, né? Aquela força. Então, nesse caso, professor, a corda vai reagir contra isso e vai exercer uma tração na tua mão para onde, professor? Para cima. Claro, todos os pontos de um fio ideal possuem a mesma tração. Então, da mesma forma que a polia é puxada para cá,
com a tração, ela também é puxada para cá. Com a mesma tração. Essa força e essa, professor, formam um par de ação e reação? Não pode. Porque tração ela é uma força de contato, ela não é uma força de campo, tá? Então, nesse caso, o par de ação e reação dessa tração é essa força que você faz. Você faz uma força na extremidade da corda, a corda reage contra isso e exerce uma força na tua mão. Já já vamos mostrar, tá bom? Essa forçazinha aplicada nos dois pontos. Vamos lá. E, finalmente, né, a tração que a corda está exercendo no corpo para cima. Claro, o corpo exerceu um puxão aqui na corda. A corda reage contra isso e exerce um puxão no corpo para cima. Par de ação e reação não é, professor, peso e tração? Não, porque peso e tração estão sendo no mesmo corpo. Esse corpo ele exerce uma força na extremidade da corda. Então já vou explicar para vocês separando os pontos. Vamos primeiro fazer isso aqui. Vou chamar esse ponto de ponto A. E vou chamar esse ponto de ponto B. Ponto A e ponto B. E vou separar. Vamos lá? Só são dois pontos. Ah, não. É só um ponto. É porque essa extremidade está naquele ponto A e a tua mão está naquele ponto A. Então, o que você faz? Você exerce uma força nessa extremidade da corda para baixo. Essa é a força F. Você está fazendo na extremidade da corda. A extremidade da corda reage contra isso. E exerce uma força na tua mão para cima. Esse que é o par de ação e reação. Você puxa a extremidade da corda, ela reage contra isso e puxa a tua mão para cima. Ou seja, o par de ação e reação envolvendo a corda é sempre no mesmo ponto. Professor, essas forças têm a mesma intensidade? Tem, porque o sistema está em equilíbrio. Então, todas essas forças de tração valem 200 newtons. E a força que você está fazendo, 200 newtons também. Vou fazer a mesma coisa aqui no corpo, vou separar a corda do corpo, tá? Para você entender onde é que está o par de ação e reação, tá? O corpo tem uma força P, tem. Com isso, professor, acaba o corpo fazendo um pequeno puxão nessa extremidade da corda que está colado nele, que é esse ponto, professor. Eu vou chamar esse ponto de ponto B. E esse ponto bem aqui que ele estava colado, professor, também é o ponto B. Então, esses dois pontos representam um único ponto. Você puxa a extremidade da corda para baixo com uma força chamada de tração. Essa extremidade da corda reage contra isso e exerce uma tração no corpo para onde? Para cima. Então, essa tração que está aparecendo não é par de ação e reação do peso. Ela é par de ação e reação de outra tração. Então, uma tração só pode ser par de ação e reação de outra tração. Por isso que essa força F, bem aqui, é uma força de tração. A força que eu faço na corda é uma força de tração. Essa força é a força de tração que você fez na extremidade da corda. Por isso que nós chamamos essa força F de tração. Toda força que você faz na extremidade da corda, ela é chamada de tração. Então, eu não poderia chamar essa força bem aqui na extremidade da corda de peso, tá bom? Porque esse corpo tem um peso e esse corpo fez força nessa extremidade da corda, devido ao peso dele, tá bom? Então, ele fez força e essa força na extremidade da corda é uma tração. Par de ação e reação de uma tração é uma outra tração e no mesmo ponto, tá bom? Importante isso. Então, não podemos esquecer. Não importa a quantidade de polias fixas, eu não vou multiplicar a força.
Bom? E o trabalho, professor? O trabalho, nenhum sistema faz isso. O princípio de conservação de energia me garante que eu não posso criar nem destruir a energia. Só posso transferir ou transformar. Vamos aproveitar agora esse desenho para a gente entender o que acontece no teu pé. A interação que ocorre entre teu pé e o chão. Bom, se eu estou exercendo uma compressão no chão, estou exercendo uma compressão no chão. Se essa compressão, ela não é igual ao meu peso? Não. Nesse caso aqui não, porque tem uma força de tração na tua mão para cima, diminuindo um pouco essa compressão que você faz no chão. Então, para eu saber qual é essa compressão, eu preciso conhecer a massa, tá, dessa pessoa. Sabendo a massa dessa pessoa, eu calculo o seu peso e faço aqui uma equação de equilíbrio, envolvendo o peso da pessoa, envolvendo também quem, professor? A tração, e envolvendo a normal, a compressão que o chão exerce no teu pé. Vai ter uma questão para a gente resolver pedindo, tá? Essa força que o chão exerce no corpo, tá bom? Vamos lá, então. Aproveitando o mesmo exemplo, eu vou dizer que essa pessoa tem uma massa de 80 quilogramas. Essa pessoa tem uma massa de 80 quilos, então vai ter um peso de 800 newtons. 800 newtons, professor. Beleza. Então, vamos lá. Professor, essa pessoa, ela está comprimindo o chão? Está. Ela comprime o chão nesta direção e nesse sentido. Não esquece que a força normal é sempre perpendicular à superfície. Só que o chão vai reagir contra isso e vai exercer uma compressão nela para onde? Para cima. Além da normal, professor, eu tenho o que agindo na pessoa? O peso. O peso do homem. Então, nós temos normal, peso e tração. E aquela outra normal, professor, é no chão. A gente não está estudando, né, essa compressão. Então, eu vou tirar do processo a normal, que é feita no chão, mas ela existe, tá bom? No corpo da pessoa, então, professor, tem quantas forças agindo? 3. Eu tirei a F, tá? Que a pessoa está exercendo na extremidade da corda, porque eu não estou analisando a corda agora, estou analisando a pessoa. E na pessoa, olha só. Quais as forças que eu tenho agindo nessa pessoa, professor? Nós temos a tração, que é conhecida, tá? Porque está equilibrando um corpo de 20 quilos. A tração é de 200 newtons. O peso do homem dá para calcular, porque eu já tenho a massa do homem. Peso é massa vezes gravidade. Massa é 80 e gravidade é 10, então vai dar 800 newtons de peso do homem. E tem a compressão normal, que junto com a tração estão se equilibrando com quem? Com o peso. Então, pela equação de equilíbrio, eu vou dizer que normal mais tração, que estão no mesmo sentido, normal mais tração é igual ao peso do homem. Então, se equilibrando com o peso do homem. Ok, professor. A tração eu conheço, então eu jogo subtraindo. Então, a compressão no chão será... Se essa compressão não é na pessoa, é. Mas se eu encontrar essa compressão na pessoa, eu estou encontrando a compressão no chão, porque elas têm a mesma intensidade. Peso da pessoa, 800. Menos a tração, que foi para o outro membro, que vale 200. Então, a compressão será de 600 newtons. Por que é importante essa compressão, professor? Galera, se você colocar uma balança embaixo dessa pessoa, você tem que lembrar que a balança é um aparelho que mede o que, professor? Mede compressão. Ela mede a compressão no prato dela. Então, professor, pensei que a balança ela media meu peso. Não, ela mede a compressão. Aí, se a compressão estiver em equilíbrio com o teu peso, somente a compressão e teu peso, aí sim, ela mede a compressão que está em equilíbrio com o teu peso, vai acabar dando o mesmo valor do peso. Então, nesse caso, claro, se a balança estiver calibrada em newtons, tá bom? Se a balança estiver calibrada em quilograma, ela não dá peso, ela dá o quê, professor? Massa. Bom, ela não dá força, dá massa. Nesse caso, professor, nós temos uma compressão de 600 newtons. Então, se tivesse uma balança aqui
calibrada em quilograma, professor, ela ia dizer que tua massa é de 60 quilos. Ela ia dizer que tua massa é de 60 quilos e não de 80. Porque você está comprimindo menos o prato da balança, tá bom? É isso que acontece quando eu tenho uma corda me puxando para cima, com uma certa tração. Eu diminuo a compressão no chão. O que aconteceria então, galerinha, se a massa desse corpo fosse de 80 quilogramas? Ou seja, igual à massa do homem. 80 quilos? Exatamente, se fosse 80 quilos. Se fosse 80 quilos, o peso seria quanto? 800 newtons. Professor, então aqui eu teria uma tração também de 800 newtons, sim. Porque a tração está em equilíbrio com o peso. Então, nesse caso, olha o que vai acontecer, né? Tração 800. Normal mais tração é o peso do homem. Só que a tração vai para o outro membro subtraindo. Fica 800 menos 800, que dá o quê? 0. O que significa isso, professor? Se você está equilibrando através somente de polias fixas, cuidado, tá? Só de polias fixas, um corpo de massa igual à tua massa, e a força que você faz, é para baixo. Ou seja, a força que você recebe da corda é para cima, é na vertical. Está na mesma direção e sentido contrário do teu peso. Essa força que é igual ao teu peso vai te deixar numa situação instável, uma situação de iminência. Iminência de quê, professor? Iminência de movimento. Você está prestes a começar a acelerar. Como assim, professor? Se você tem 800 menos 800 dá 0, se eu coloco uma balança embaixo de você, ela não vai registrar nada. Como se você não tivesse peso. Mais uma vez, mostrando que balança não mede peso, ela mede compressão no prato dela. Então, nesse caso, a compressão é 0, então ela não vai registrar nada. Você é como se eu não estivesse nem tocando no chão, tá tocando, mas não está comprimindo. Poderia até tirar o pé do chão, você ficaria em equilíbrio junto com aquele corpo, vocês ficariam paradinhos, tá bom? Ok, professor, mas se aquela massa fosse maior do que a minha, aí você estava na iminência, estava prestes a acelerar, então começa a acelerar e sobe. Existe um limite, então, nesse tipo de sistema, em que o que limita é a massa do teu corpo. Você só pode sustentar, equilibrar no máximo uma massa igual à tua massa. Então, nesse caso, 80 quilos. Normal será 0. A balança não vai registrar nada, pode ter certeza. Ok, professor, e agora o que nós podemos fazer para aumentar essa carga e eu não decolar, e eu não subir? O que nós podemos fazer, professor, para não ter essa situação de limite, para que eu possa colocar uma massa maior e eu exercer uma força que equilibre aquela massa que é maior do que a minha? Muito simples. Para não ter essa situação de limite, eu vou utilizar uma nova polia, fixa também. Olha só. Agora a situação mudou um pouco. Agora a minha compressão não é 0. Não, a compressão no chão não será mais igual a 0. A compressão no chão será o meu peso mais a tração no fio. A soma dos dois é que será igual à compressão na balança, se eu tivesse uma balança aqui embaixo do meu pé. Explique melhor, professor. Vou colocar aqui um homem de 80 quilogramas. Essa é a massa do homem. E lá eu vou colocar 100 quilos. Professor, ele não vai conseguir sustentar. Por quê? Porque o peso é maior do que o peso dele. O peso desse corpo é maior do que o peso do homem. É de 1000 newtons, que é a massa vezes a gravidade, professor. E o peso do homem, professor? O peso do homem é só de 800 newtons. Então, se a massa do homem é de 80 quilos, o peso do homem é de 800 newtons. Só que observa como a tração está agindo na mão dele, que no caso vai ser na barra, né?
como a tração está agindo na barra, que ele está empurrando para cima, né? Puxando, empurrando, a tração é para baixo. No mesmo sentido do peso do homem. Agora há pouco, a minha preocupação é porque a tração era para cima, agora a tração é para baixo. Então não vai ter mais aquele problema de limite de massa que eu tenho que equilibrar, tá bom? Mas aí eu comprimo o chão para baixo, com uma intensidade muito maior. Vai ser muito grande essa intensidade aqui da compressão, tá bom? Mas eu não estou estudando essa compressão no chão. Mas é ela que é registrado na balança, tá? A balança reage contra isso, eu colocar uma balança embaixo do meu pé e comprime, né, o corpo da pessoa para cima. Claro, a compressão é nos pés, tá? A soma dessas duas compressões em um pé e no outro pé é que dá essa compressão que a gente coloca aqui desenhado como se fosse no centro de massa da pessoa, tá? Mas ocorre lá no contato do pé com o chão. Ok, professor, que é normal então? Muito simples. Se esse corpo está em equilíbrio, a tração vale quanto? 1000. A tração vale 1000. Todos os pontos de um fio ideal possuem a mesma tração. Então também aqui vale 1000. Normal está contrário aos dois. Então normal é encontrado agora somando o peso do homem mais a tração. Então a normal será peso do homem, 800 newtons. Tração, 1000. A pessoa, então, ó, vai comprimir o prato da balança, né? Se tivesse uma balança aqui embaixo, com uma força de 1.800 newtons. Se a balança estiver graduada em quilograma, é como se a pessoa tivesse uma massa, é uma massa aparente, tá? De 180 quilos. Como se a pessoa estivesse com 180 quilos e não 80 quilos. Essa é a diferença entre os dois sistemas. Bom, vamos então resolver uma questão do nosso material. A terceira questão. Nossa terceira questão, vocês vão pausar o vídeo, né? Ler aí com calma. Tenta resolver antes, depois volto para comparar. Vamos lá. Então, nossa terceira questão, ele mostra uma situação em que uma corda está segurando um corpo de peso 400 newtons. Na outra extremidade tem uma pessoa puxando. Mas ele afirma na questão que essa corda só suporta, no máximo, uma tração de 520 newtons. Então, professor, o máximo que ela vai suportar é 520 newtons, nós chamamos isso de tração máxima, tá? É que ela pode suportar sem romper. Bom, pessoal, se a tração é 520, a pessoa está fazendo que força? 520. E esse corpo, então, vai subir acelerado, ele não está em equilíbrio, porque a tração é maior que o peso dele. E eu sei que se o peso dele é 400 newtons, então a massa dele é 40. Como assim, professor? Como nós sabemos que o peso ele é 400 newtons e a gravidade é 10, com certeza a massa desse corpo será de 40 quilos. Sim. A massa é importante? É importante nesse processo porque eu vou usar a segunda lei de Newton, que força resultante é massa vezes aceleração. E a questão pede isso. Qual é a aceleração do corpo? Essa é a pergunta. Professor, se eu sei, então, que a segunda lei de Newton afirma que força resultante é a massa vezes a aceleração, a força resultante de duas forças que estão no sentido contrário, eu subtraio. A massa é 40, a aceleração eu vou descobrir. E 520 menos 400, 120. Vou cortar 0 e 0. Passo 4, que está multiplicando a aceleração, ele passa dividindo.
Está resolvida a nossa terceira questão. Cuidado, essa questão ele é do material lá das leis de Newton. Bom, nossa terceira questão do material das leis de Newton. Então vamos fazer agora uma questão do nosso material de polias. Apesar dessa questão ter uma polia móvel, mas não vai interferir na nossa resolução, tá? Vamos conseguir resolver mesmo com a aula só de polia fixa. Pause o vídeo e tenta resolver. Vamos lá. Então, nossa segunda questão, a questão está cobrando qual é a força de compressão que o chão exerce nesse bloco de peso 700 newtons, tá bom? Esse corpo está preso a uma corda que passa por uma polia fixa, depois contorna uma polia móvel, tá? E apesar de a gente não ter estudado ainda a polia móvel, dá para a gente aplicar essa questão usando a ideia de equilíbrio. Vamos lá. Eu sei que ele não deu a massa, ele deu foi o peso, professor. Então, peso é de 700 newtons, beleza? Eu sei quem é o peso. A tração no fio. Professor, então a tração no fio é igual a 700, igual ao peso? Não, porque tem a normal envolvida no processo. Mas eu sei que todos os pontos de um fio ideal possuem a mesma tração. Então, a tração nesse lado da polia é T. A tração no outro lado da polia, T também. E já dá para descobrir quem é esse T. Por quê? Porque essas duas forças de tração estão equilibrando um peso de 400 newtons. Logo, eu posso afirmar que tração mais tração é igual a 400. Então, 2T sendo 400, então cada tração vale quanto, professor? 200 newtons. Lembrando que todos os pontos desse fio possuem a mesma tração. Então, aqui para cima também será de 200 newtons. Aqui, professor, tem quantas forças agindo nesse corpo? 3. Peso, tração e normal. Pelo equilíbrio, nós vimos que a normal junto com a tração estão contra o peso. Então, normal mais tração é igual ao peso, está em equilíbrio. Como eu quero a normal, que é a força que o chão exerce no corpo, lembrando que o corpo também está exercendo uma compressão no chão, de mesma intensidade, tá? Mas eu não estou estudando o chão, então será peso menos tração igual ao que ele quer, que é a compressão no chão. Normal, então, será, quem é peso? 700. Menos, quem é tração? 200. 700 menos 200 dá o que, professor? 500 newtons. Tá feito. Então, encontramos a compressão que o corpo faz no chão e a compressão que o chão faz no corpo. Essa compressão é de 500 newtons. Espero que você tenha entendido. Até a próxima aula.